Nunca, nunca ela deveria tentar deixá-lo quebrando-o por dentro. Ela pensou que poderia escapar pacificamente. Ela disse que não era assim. Ele pediu para ser chamado pelo nome. Sob as mechas pretas de seu cabelo, seus olhos vermelhos brilhavam tão intensamente que parecia que iriam engoli-lo. O uivo agudo do vento parecia começar a se afastar, criando a sensação de que naquele lugar, não, no mundo inteiro, só restavam os dois. Ele, como uma besta faminta, se aproximou com os lábios. Nesse momento, a garota segurando o livro levou a mão à boca. A habilidade do autor para escrever é simplesmente incrível. Seu braço forte envolveu sua cintura. Meu Deus, quanto tempo ela esperou por esse momento. Uma criada entrou no quarto. Um convidado do Palácio Imperial veio vê-la. Ela fechou o livro com a mão e ficou chateada por ter sido em um momento tão importante. O nome dessa bela garota era Emily Meerino. Esta é a tranquila e pacífica propriedade de Shumara, onde vive a única filha de Isaac Meazurin, fundador do Centro de Pesquisas do Ducado do Norte na Academia Shumara. Em outras palavras, ela é fã de romances que envolvem o Duque do Norte. Como todos já devem ter adivinhado, seu principal hobby é ler romances, especialmente se especializando em estudar o perfil do Duque. Seu sonho é se casar com o Duque do Norte. Assim, cada um de seus aniversários passa de forma muito tranquila e movimentada. A criada ficou surpresa, porque Emily havia recebido alguém do Palácio Imperial de repente. Esperava que nada sério tivesse acontecido. Embora ela nunca tivesse estado na capital, muito menos no palácio, havia uma expressão de surpresa evidente em seu rosto. Em frente a ela, um homem sentado disse que ela era exatamente como tinham descrito. Sua Majestade, o Imperador, exigia o divórcio dela. Ela engasgou. Essa notícia a chocou, ela nunca sequer tinha conhecido Sua Majestade. Ela se inclinou um pouco para frente e cobriu o rosto com as mãos. O templo havia registrado o casamento por engano, estritamente no papel. Emily agora estava casada com Sua Majestade. A situação era tensa. No entanto, de acordo com o procedimento de divórcio previsto pela lei imperial, após o divórcio, a ex-imperatriz deve se recolher por 10 anos para perder completamente o poder político. Portanto, foi ordenado que o nome atual se mudasse para a Ilha Leikai, ou seja, ela não poderá retornar ao continente por 10 anos. Chocada, era uma reação muito forte porque tinham cometido um erro. Antes que pudessem terminar de falar, Isaac a agarrou e tapou sua boca com a mão. Enquanto Isaac segurava Emily, o homem se afastou. O assistente perguntou a Sir Ryan se aquilo era realmente suficiente, ao que ele respondeu que tinham feito tudo o que deviam. A propriedade brilhava com a luz do sol. Emily estava muito chateada, por mais que pensasse sobre isso, era um absurdo completo. Mesmo para a família imperial, isso era demais. O pai tentou acalmar a filha. Ela se virou para o pai, ele não estava irritado com essa atitude? Afinal, foram eles que cometeram o erro. Por que ela deveria arcar com as consequências? Mas não se pode desobedecer a uma ordem imperial. Olhando nos olhos dela, Emily fitou seu pai. Seu pai era um cavaleiro plebeu. 10 anos atrás, participou da guerra e se tornou um herói. Por isso, recebeu o título de visconde e a propriedade de Shamaran com suas terras. Ele não se interessa por intrigas nobres, é um súdito verdadeiramente leal ao seu povo, pronto para dar a vida pelo império. Mas qual é o sentido de obedecer a uma ordem tão absurda? Afinal, o destino de um traidor que aceita 10 anos não é muito diferente. Aliás, ela também tem seus próprios planos de vida, ela deve se casar com o Duque do Norte. Estar presa às regras humanas é simplesmente horrível. Um enorme fênix apareceu diante dela. Cucas tentou consolá-la, já que ela pertencia aos grandes laços que controlavam o fluxo do mundo. Ela tampou os ouvidos com as mãos porque ele vinha falando esse tipo de bobagem há anos. Ela não se sacrificaria como o pai. Emily abriu seu armário. Um desejo, criar uma confusão no templo e forçá-los a corrigir a situação. E se nada der certo, então o Palácio Imperial vai ter que se envolver. Ela deve ver pessoalmente o rosto do homem chamado de seu marido. A Fênix apenas observava, finalmente, eles já estavam começando a agir. Vestida como um garoto, Emily pensa em como entrar no estábulo, quando viu seu pai. Ela disse que não podia simplesmente aceitar isso. O pai apenas ficou parado, de armadura. Ele perguntou se ela estava indo à capital, a ordem do imperador, o dever de um nobre e a honra de um cavaleiro.
se ela realmente quisesse ir, deveria primeiro derrotá-lo. O leão vermelho de Shimarin. O pai de armadura caiu. Sua filha, que já havia dominado a runa de fogo em nível avançado, o suficiente para enfrentar seu velho pai, foi levantada pelo mordomo e a criada. Emily atravessou o portão principal. Então decidiram verificar se precisavam mandar alguém atrás dela, ao que o pai respondeu que não. Tinham feito tudo o possível para impedir isso. Fuga. Chegou a hora em que ela mesma deve tomar decisões com seu próprio sangue. Ela não deveria viver sob a eterna tutela e decretos de seus mais velhos, ela deveria se testar em provações reais. A criada sentia pena de Isaac. Um paraíso para viajantes e a maior cidade comercial do Império, como é a única rota do sul para a capital, não apenas todos os mercadores do continente, mas também inúmeros viajantes, mercenários, mensageiros, trabalhadores comuns e bandidos passam por aqui. Por isso, o lugar está sempre lotado de pessoas e dinheiro. As pessoas cuidavam de suas vidas, e Emily finalmente chegou. Apesar da sua aparência, ela ainda é a personagem principal. Parece que ela exagerou ao tentar percorrer uma distância de 2 dias em apenas 3, galopando em velocidade máxima sem nenhum descanso. O cavalo farejou a carne pendurada e tentou morder um pedaço, então Emily o impediu e disse não. Emily pediu ao cavalo que se comportasse, porque ninguém deveria saber que ele era um cavalo híbrido, ele deveria ser visto como um viajante comum. Mas o cavalo se virou para sua dona e disse que ela não tinha consciência, pois planejava alimentá-lo com míseros pedaços de carne seca, e ele teria que aguentar isso por uma semana. Emily empurrou o cavalo para dentro do estábulo e disse que, uma vez na capital, ele poderia comer o que quisesse. O cavalo tentou chamá-la de volta, mas ela saiu correndo cambaleante, dizendo, meu pobre cavalo, ela sempre sofre com a separação. Emily foi até a hospedaria e pediu um quarto para uma pessoa, com comida. Ela estava disfarçada de rapaz. Colocou a mão sobre a mesa, suspirou e disse isso de um jeito que os homens na mesa ao lado se viraram para olhar. Estava quase morrendo de fome. Levaram a comida para ela, e os mesmos 2 homens duvidaram que fosse realmente um homem, porque ela parecia fraca. Mas ao vê-la devorar a comida, essas dúvidas logo foram deixadas de lado, ela estava faminta. A princípio, ela pensou em deixar um pouco para Shukrin, mas depois percebeu que era arriscado demais e poderiam ser descobertos. Shukrin, um cavalo híbrido, é uma das criaturas mais antigas, resultado da mistura entre dragão e cavalo. Em outras palavras, pode ser considerado uma besta sagrada. É um carnívoro incrivelmente inteligente, tão resistente que consegue atravessar o continente inteiro em uma semana. Naturalmente, seu valor é incalculável. Tais criaturas são raras fora da família imperial, e ela teve sorte de encontrá-lo na estrada. Sim, é isso mesmo, ela simplesmente deu de cara com ele no meio de um campo de batalha. Ela lhe ofereceu um pedaço de carne seca, mas ele recusou. Mesmo que ela fosse de sangue nobre, ele não cairia por um simples pedaço de paz. A guerra com o Império Servon durou 10 anos, ela cresceu ao longo desse tempo. Seu pai frequentemente a levava aos campos de batalha, e quando completou 10 anos, ela finalmente terminou esse capítulo. Agora que Emily decidiu aproveitar sua juventude, dizem a ela que precisa passar mais 10 anos em exílio. Ela realmente espera que o imperador seja uma pessoa razoável. Mutan, a maior cidade comercial do Império de Fursa, é governada por alguém que, em certos aspectos, é mais poderoso que a própria família imperial e mais influente que o templo. A empresa responsável por isso é a Tom Holdings Corporation. Não há lugar em Mutan onde as mãos da Tom não alcancem, desde doces infantis até o dinheiro do mercado negro. Essa imensa empresa domina o Império F surpreendentemente, está nas mãos de um jovem, o fundador da Tom Holdings, Tom Hookin. Desta vez, o preço do feno importado aumentou, e ele pediu que investigassem o motivo. Um de seus subordinados veio lhe contar sobre o cavalo, queria saber de onde tinha vindo. O tratador correu até ele e disse que uma hóspede havia deixado o cavalo no hotel de Tom, e também, vamos verificar se está tudo certo. Tom decidiu esclarecer se o homem dono do cavalo era de uma família nobre, ao que recebeu a resposta de que ele era apenas um tratador, e pediu desculpas por não saber os detalhes. Supunha-se que, como estava hospedado naquela estalagem, provavelmente fosse um plebeu. Tom observou com atenção e ordenou que investigassem sobre esse homem. Um de seus subordinados perguntou por que ele ficou tão interessado no dono do cavalo, e ele respondeu que, se quisesse fazer negócios com competência, precisava ser mais perceptivo. Acrescentou ainda que aquele não era um cavalo comum, era um híbrido.
O rapaz ficou surpreso e perguntou como um plebeu teria conseguido um. Tom supôs que o hóspede provavelmente tivesse um motivo para esconder sua identidade, mas, se isso fosse uma tentativa do imperador de enviar um espião, a situação mudaria drasticamente. A luz mágica da lua caía sobre a hospedaria. Emily babava no travesseiro. Pessoas desconhecidas entraram pela janela e ficaram surpresas ao ver que se tratava de uma garota. Ela parecia mais uma nobre fugitiva. A dupla conhecida como os Irmãos da Noite, um dos lendários irmãos. Nada que possa ser roubado pode ser escondido deles. Na verdade, são apenas ladrões comuns. Eles torciam para que ela não acordasse. Um deles perguntou ao irmão se ela já tinha comido todo o pó de cogumelo selvagem que havia na comida, o suficiente para derrubar uma manada de elefantes. Então, eles poderiam levar facilmente todas as suas coisas. Um dos irmãos estava com medo de que encontrassem mais um mendigo, mas dessa vez era claramente uma mulher nobre. De repente, seu olhar caiu sobre a espada, e ele perguntou o que era aquilo. O irmão não sabia, apenas disse. Parecia algum tipo de antiguidade, embora ela não pudesse estar carregando uma espada de verdade, eles presumiram que a espada fosse cara. Mas então Emília chutou um dos caras, que voou contra a parede. O irmão dele se virou, sem entender o que estava acontecendo, e então ela acrescentou, que canalha, quando é que você conseguiu acordar? Antes que ele pudesse terminar de falar, em questão de segundos, já estava prensado contra a parede. Os olhos dela brilharam em amarelo e ela perguntou como eles ousavam perturbar-a criatura. Os assassinos de aluguel, 2 caras estavam sentados com grandes calombos na cabeça. Ela ordenou que contassem a verdade, e nada além da verdade. Emily perguntou se eles estavam tentando roubar seu precioso crater, um objeto ou espada, provavelmente, ao que eles responderam que não, nem sabiam o que era aquilo, eram apenas ladrões tentando conseguir algumas moedas. 2 ladrões estavam perambulando por aí e, por puro acaso, escolheram o quarto dela. Difícil de acreditar, mas juraram estar dizendo a verdade. Esperavam apenas ganhar algum dinheiro de viajantes jovens e inexperientes, normalmente colocavam soníferos na comida dos visitantes com antecedência. E, aliás, são até bem conhecidos por essas bandas, as lendas dos Irmãos da Noite de Mutã, capazes de roubar qualquer coisa, em qualquer lugar. Esse é o lema de trabalho deles. Emily disse, digam o que quiserem. E os caras a olharam com dúvida. Soníferos são muito caros, mas poucos sabem disso, o pó de cogumelos selvagens cumpre perfeitamente essa função. Mas eles estavam perplexos por não ter funcionado com ela. Cogumelos da floresta não têm efeito sobre ela. Schumer, o cavaleiro do Leão Vermelho, Isaac Meazurino, fazia parte da tropa noturna junto com os tios e tias de nome de Emily. Entre eles, havia uma jovem guerreira que ganhou reputação como mestra em medicina, Emily a chamava de tia Greta. Ela teve uma contribuição inestimável durante os combates, especialmente quando havia problemas no fornecimento de medicamentos, enquanto também participava ativamente das batalhas. O problema era que ela se apegou demais à pequena Emily, e passou a alimentá-la com esses cogumelos, até que o pai pediu que não desse mais venenos à criança. Mas, graças à abordagem extremamente precisa da dosagem de substâncias perigosas, Greta conseguiu desenvolver em Emily uma forte imunidade a venenos. Praticamente nenhum veneno tem efeito sobre ela. Os garotos a olhavam de boca aberta e perguntaram como aquilo era possível, não só ela tinha espancado 2 homens feitos como se fossem crianças, como também venenos não funcionavam nela. Emily disse que achava que deveria entregá-los à guarda da cidade. Eles começaram a implorar para que não o fizesse, prometeram que não iriam mais roubar, a fome e o desespero os haviam levado a esse ato sujo. A mãe deles estava gravemente doente e mal conseguiam dinheiro para os remédios. Do outro lado da porta, alguém perguntou se estava tudo bem, pois havia um barulho estranho vindo do quarto. Os garotos se abraçaram, olhando-se apavorados. Tinham sido ouvidos. Ela se virou para eles, apontando para a janela, e disse que pegassem o dinheiro e saíssem, tinham 10 segundos para fazer isso. Eles perguntaram surpresos se estavam sendo mesmo soltos. Podem ser ladrões, mas não parecia que tinham conseguido machucar ou matar ninguém, que então, considerem isso uma chance de sair do caminho errado. Eles deviam, com certeza, gastar esse dinheiro com os remédios da mãe. Continuaram olhando, como se não entendessem se era uma piada ou não. Juntaram as moedas do chão e agradeceram por sua bondade. Saíram com um saco nas mãos. Um dos irmãos se virou, riu e disse, que idiota, ela realmente acreditou nessa baboseira.
Na verdade, eles nunca nem tinham visto os próprios pais. O outro perguntou, talvez fosse melhor enganar as pessoas do que roubá-las. Enquanto corriam, por um segundo, parecia que tinham cruzado com a bruxa vermelha de novo. O gerente entrou no quarto com uma frigideira, com medo de que houvesse invasores, mas Emily o tranquilizou, dizendo que só estava tentando matar um inseto. Sentou-se na cama e suspirou. Ela não se lembra da própria mãe, talvez por isso tenha se deixado levar pelas emoções. Seu olhar caiu sobre a janela, e ela perguntou se ele, o gerente, estava em conluio com os ladrões. O rapaz não entendeu e disfarçou, mas logo ficou claro que ele não estava sozinho. Quando Emily se aproximou da janela, eles fugiram. Aparentemente, há uma certa anarquia nessa região. Como se pode viajar por aqui quando há mentiras e assassinos por todos os lados? Seu nome é Marcus Lin e ele aparenta ter cerca de 18 anos. Pagou com moedas de ouro do Banco Central, e dizem que, ao chegar, estava coberto de poeira e terra, parecendo um mendigo. No entanto, o hóspede abordou o atendente com ousadia, como se nada tivesse acontecido. Pediu um quarto com comida, por favor. Comeu como se estivesse faminto há dias, mas ainda assim manteve a etiqueta básica. Tom pensou, parece um jovem herdeiro da nobreza do sul. O cavalo híbrido no estábulo parecia exausto, seriam necessários pelo menos 3 dias de cavalgada ininterrupta para deixá-lo naquele estado. É lógico supor que seu dono veio das profundezas das terras do sul do império. Já que o jovem nobre usa um híbrido como transporte e corre em direção à capital às pressas, enquanto esconde sua identidade. Provavelmente ele tem um assunto extremamente urgente aqui. Um observador apareceu no horizonte e conseguiu realizar a vigilância conforme havia sido ordenado. Além dele, no local indicado, estavam os chamados Irmãos da Noite, pequenos bandidos que já atuavam na cidade há alguns anos. Ele se aproximou para ajudar o jovem em caso de perigo, mas este derrotou facilmente os irmãos. Além disso, se o observador entendeu corretamente, ele possui imunidade a qualquer tipo de veneno. Assim que o visitante suspeitou de sua presença, ele imediatamente recuou. É impossível dizer exatamente qual runa ele está usando, mas parece que estão lidando com um portador de runa. Tom perguntou a Luke o que estava acontecendo com a família imperial, nada havia sido ouvido dos anciãos de Zena. Ele respondeu que ainda não havia notícias, Zena apenas enviou alguns relatórios financeiros, nada fora do comum. Tom cada vez mais suspeita que esse homem seja um espião de Sua Majestade e pediu para que um encontro fosse marcado com ele. Tudo deveria acontecer da maneira mais natural possível. Há 20 anos, o continente de Ashi foi consumido pelas chamas das ambições imperiais. A família imperial, que detinha o poder de destruir a consciência humana, varreu vários países, deixando para trás apenas devastação e montanhas de mortos. E quando todo o continente estava à beira do colapso, o Império Furd, liderado pelo cavaleiro Isaac Meazurin, reconquistou com sucesso as vastas terras do sul. Esse feito lhe rendeu o título de Leão Vermelho. Esse foi o início de uma guerra ainda mais brutal entre os dois impérios. Após 9 anos dolorosos de guerra, na Batalha dos Campos de Carrion, a situação virou completamente graças a apenas um homem. Ele decapitou com as próprias mãos todos os membros da família imperial de Servon. O gênio militar e estratégico desse jovem unificou 70% de todo o continente sob sua bandeira e pôs fim à Guerra Sangrenta. Ele era o príncipe herdeiro de 16 anos do Império Persa, de agora em diante, o único governante das 5 grandes dinastias do continente, Charles Fursa. Assim, o imperador mais jovem da história conseguiu estabilizar toda a situação política externa durante seus 10 anos de governo. Ele pediu que repetissem, o quarto imperador de Fursa, Charles Félix Fursa. Ele perguntou, eu sou casado? Ao que os súditos responderam que parece que sim. O templo havia cometido um erro, o registro foi concluído há 3 anos, então, de acordo com os documentos oficiais, ele atualmente tem uma esposa. Charles achou engraçado o fato de que seus súditos só relataram isso após 3 anos. Charlie estava descontente, seus súditos se desculparam. Ele apenas pediu para consertarem tudo discretamente, sem deixar rastros desse erro ridículo, mas era impossível. O processo de casamento está sob a jurisdição do templo. O Palácio Imperial não tem o direito de interferir nos assuntos deles. Tal situação nunca havia ocorrido antes. Seu súdito ficou ao lado dele, preocupado com sua reação. Charles sorriu, estendeu a mão para pegar alguns papéis e os entregou à mulher. O grande imperador Charles Fursa, herói de guerra, salvador de todo o continente. Na ausência de uma grande audiência, revela sua verdadeira natureza como um psicopata implacável.
E os papéis voaram direto em seu súdito. Um cão louco, um canalha, um sádico. Enquanto ele sacudia o pobre homem, virou-se para Lucas e disse que precisava de uma reunião com o sumo sacerdote, pediu para que ela a organizasse imediatamente. Sua Majestade, enfurecido, caminhava dizendo: Ó Senhor misericordioso, eu rezo para que o templo corrija isso imediatamente, mas, infelizmente, isso é impossível. Charles estava insatisfeito, e o conselheiro estava boquiaberto. Eles tentaram descobrir o motivo, mas ele disse que essas são as regras. Os documentos de nascimento de um membro da família imperial, sua educação e tudo o mais são sempre regulados pelo templo. Essa regra inquebrável foi criada para evitar qualquer possível manipulação dentro do palácio imperial. Por esse motivo, nem mesmo o imperador pode mudar seu conteúdo. Isso não é apenas uma questão de editar documentos simples, é um erro do templo que deveria ser corrigido imediatamente. Mas disseram que isso era apenas uma alegação dele, e que, de acordo com os registros do templo, o registro de casamento foi arquivado e assinado há 3 anos. O período durante o qual esse documento pode ser alterado é de 1 ano. Após esse prazo, todos os registros são abençoados e selados, não importa o motivo. A partir de agora, ele não tem mais o direito de mudá-los. E como o evento era muito importante, o documento foi abençoado 3 vezes. O conselheiro viu a expressão no rosto de Charles e pediu que ele se acalmasse. Charles então decidiu esclarecer: se todas as pessoas envolvidas forem chamadas para testemunhar, isso pode afetar a legitimidade do documento. Ele se perguntou como eles iriam provar, como o templo poderia saber se a esposa legal não estava sendo pressionada pelo imperador, que havia mudado de gosto. Ele perguntou se o homem percebia do que estava sendo acusado, mas o homem continuava a beber seu chá como se nada estivesse acontecendo. O conselheiro pediu para que lembrassem da runa, já que se trata de um templo sagrado. O imperador é o homem mais influente e poderoso de todo o império, e por isso as leis devem ser aplicadas com ainda mais rigor quando se trata dele diretamente. Como sumo sacerdote deste templo, ele declara que o casamento de Sua Majestade não será anulado. Charles socou a parede com toda a força. Seus olhos estavam selvagens e seus pensamentos, extremamente sombrios. Pensou até em simplesmente queimar tudo até o inferno, pois seu povo se acostumaria com uma nova religião. Ele ficou indignado por muito tempo com o fato de terem ousado selar os registros do casamento do imperador sem nem ao menos avisá-lo. Charlie foi chamado e se virou para fazer uma pergunta. O conselheiro Lucas queria dizer algo. Alguns anos atrás, uma pilha enorme de documentos se acumulou na sala, mas ele havia mandado que Lucas cuidasse disso sozinho, afinal, não foi à toa que escolheu a mente mais brilhante da academia como assistente. Mas o rapaz não tinha autorização para assiná-lo sozinho. Documentos como alocações orçamentárias exigiam sua atenção. Alguns deles precisavam ser lidos pessoalmente. Mas, para Charles, tudo isso era uma grande dor de cabeça. Os rebeldes haviam tentado outro atentado. Esses idiotas achavam que podiam derrotá-lo. Charles voltou a perguntar sobre os documentos. O jovem respondeu que havia papéis do templo que ele precisava ver pessoalmente, pois isso estava estabelecido por lei. Então Charles mandou simplesmente colocá-los de lado e não enviá-los. Poderia ser algo muito importante. No pior dos casos, ele ainda deveria. Antes que pudesse terminar de falar, Charles o olhou com uma expressão tão furiosa e assustadora que o rapaz congelou. Mais uma vez, Charles mandou que não enviasse os documentos. A maioria deles tratava de doações financeiras. O assistente perguntou quanto poderia liberar, mas a resposta foi: decida você mesmo. Isso poderia causar problemas, mas Charles não se importava. O conselheiro se lembrou dessa situação. Seu rosto ficou triste por um momento. Segurando Lucas, ele o encostou contra a parede e disse que ele deveria ter evitado todos os problemas potenciais. Mas Lucas já estava fazendo de tudo para chamar a atenção dele para aqueles documentos. Continuava tentando. Não havia como não encontrarem uma saída para essa situação, afinal, eles nem sequer eram um casal de verdade. Charles cruzou os braços e disse: divórcio. Agora. Essa é a única solução. Todos os registros continuarão nos documentos, mas praticamente ninguém tem o direito de vê-los. Para o palácio, isso é uma boa opção. Ele pensou sobre isso e então perguntou: quem é essa mulher? A resposta: uma nobre das terras provincianas. Filha mais velha do Visconde Isaac Majorino. Lady Emily.
Levando a mão ao queixo, ele disse: Isaac, então poderia ser mesmo aquela filha? Pelo que sabe de Sir Isaac, ela era uma cavaleira comum que recebeu o título pelos seus serviços militares. Ela agora tem 21 anos e nenhum problema conhecido. Charles acenou com a mão e disse para esquecer o divórcio. Uma jovem tão nova será rotulada como uma mulher divorciada? Isso existe? Além disso, se divorciar-se do imperador, significa viver, de fato, em exílio por 10 anos inteiros. Lucas ficou surpreso por Sua Majestade se preocupar com alguém além de si mesmo. Ele também comentou que o divórcio só traria benefícios à Lady Emily, ela receberia todos os privilégios de uma ex-imperatriz, além de uma enorme indenização e novas terras para a filha do Visconde. Era um verdadeiro presente do destino, mas o fato é que eles corriam o risco de arruinar o futuro da jovem. Charles se perguntou se havia outras opções. Seu irmão, Ryan, sugeriu um feriado nacional de luto. Todos o olharam surpresos, esse tipo de piada era completamente fora de hora. Então, se nenhuma opção servia, por que não simplesmente se casar com ela? Ryan disse. Ah, vamos lá. Nenhum dos dois gosta disso ou daquilo, parecem crianças. Vocês não têm 7 anos. Lucas pediu para ele parar. Charles bateu a mão na mesa e o convidou a sair com ele por um momento. Existem 2 principais tipos de magia no Império Fursa. Invocação mágica usando minerais, as chamadas pedras de mana, que funcionam com rituais complexos e cálculos. Magia rúnica, que se baseia nas forças naturais e acumula poder dentro do corpo do mago. Nessas regiões, a magia é amplamente utilizada para fins cotidianos, o que significa que uma pessoa precisa ter um dom natural. No Império Fursa, pessoas com habilidades excepcionais em combate e magia são chamadas de cavaleiros rúnicos. O conselheiro observava a briga entre os 2 irmãos, e um pensamento passou por sua cabeça: eles vão destruir tudo ao redor de novo. A runa do vento, também conhecida como força do fluxo, é a mais eficaz para o combate. Por isso, a maioria dos cavaleiros rúnicos, incluindo Sir Ryan, escolheu a runa do vento. Por outro lado, a runa do gelo, ou poder da geada, é considerada bem menos eficaz em batalha. Mas, de repente, um enorme clarão explodiu perto de Ryan. Tão forte que mal conseguiu se recompor. Ele disse: Irmão, se você exagerar com a runa do vento. A luta continuava. Ryan se defendia, aquelas correntes de energia, tão poderosas, saíam de uma simples espada de treino. Precisamos quebrar a distância. Ele chutou o chão, que imediatamente se cobriu de gelo. O irmão decidiu se render. O conselheiro cobriu o rosto com uma pasta para não ficar cego. O imperador tem controle sobre as 5 runas elementais, o que é uma das razões pelas quais ele é o único governante das 5 grandes dinastias do continente. Parece que ele não deu lições de disciplina suficientes ao seu único irmão mais novo. Deveria ter dedicado mais tempo, especialmente na educação. Charlie pede para que agradeçam por ele estar sendo tão gentil. Apontando a espada para seu rosto, disse: Sir Ryan Bartier de Fersa. Charles pediu que fosse até Maino e informasse pessoalmente sobre o divórcio. O irmão disse que eram 2 semanas a cavalo até chamarem. Ele era o capitão da guarda do palácio, será que Charles queria mesmo mandá-lo para lá? Charles rapidamente tentou se afastar para não ouvir as reclamações do irmão. Assim, 2 semanas depois, na propriedade Medino, Ryan ajustou seu traje. Seu subordinado perguntou se tudo daria certo. Ele respondeu que eles não tinham feito o trabalho direito. Ele era muito suave quando se tratava de Meazurino. Quando esse ex-plebeu ousadamente recusou a oferta do imperador para se tornar comandante das tropas, em vez de puni-lo, Charles concedeu a Isaac um título nobre e terras pessoais. Ryan achava que teria que usar isso como pressão, mas parecia não ser necessário. Montou em seu cavalo e pensou que aquilo era só uma propriedade qualquer no fim do mundo, com um velho cavaleiro aposentado e sua filha sem modos. Achavam que não havia motivo para preocupação. Afinal, ele era Sir Ryan, o único irmão do atual imperador. Renunciou à vida de nobre para se tornar o espadachim do imperador e, com esforço próprio, alcançou o posto de capitão da guarda de elite do Palácio Imperial. Mas ele ainda não sabia que uma garota mal educada, de uma propriedade esquecida, seria capaz de causar uma reviravolta no império. Sobre um jovem chamado Max Lin, era preciso resolver essa questão com urgência. O secretário Luke perguntou o que deveria fazer. O chefe ordenou que organizassem tudo da forma mais natural possível.
E aquela ideia do cavalo híbrido? Perguntou o secretário. O dono respondeu que iria embora amanhã, e pediu apenas que dessem água para o cavalo, já que híbridos comem apenas carne. Não seria difícil revelar esse fato, e era exatamente isso que eles pretendiam usar a seu favor. Emily estava ali, sem entender o que estava acontecendo. Chukrin havia destruído toda a loja, saboreando um pouco de carne. Alguém gritou que o cavalo havia causado um tumulto no açougue, e perguntou surpreso: por que ele está comendo carne? Um rapaz ao lado disse: isso não é um cavalo, é algum tipo de monstro. O açougueiro ficou ali parado com uma faca na mão, de boca aberta. Emily chamou seu cavalo. A multidão dizia que parecia mesmo verdade, o cavalo de alguém causou um caos. Horrorizada com o que via, Emily perguntou a Chukrin, quase suplicando: você pode, por favor, me explicar o que está acontecendo aqui? Uma fome terrível o dominava. Emily tentou tirar a carne dele, mas ele resistiu fortemente. Me dá o último pedaço. Não se tira comida da boca de quem está comendo. Emily mandou que ele largasse logo, ou ela mesma picaria a carne do cavalo. Um enorme pedaço voou de suas mãos e caiu no rosto de um homem, era o dono do açougue, chamado Hans. Ao ver aquilo, ele caiu de joelhos. Um homem se aproximou, levantou o punho e pigarreou para chamar a atenção. Pediu desculpas e perguntou a Emily se ela era a dona do cavalo. Ela sorriu, com uma expressão muito culpada, coçando a nuca. Desculpe mesmo, ele normalmente não faz isso. Não é do feitio dele. Para Luke, isso foi um choque real. Eles planejavam sair de muda naquela manhã, mas quem poderia imaginar que tudo acabaria assim? Como o chefe suspeitava, não era um viajante qualquer. Qualquer outra pessoa teria pedido perdão de joelhos, em lágrimas. Mas ele estava estranhamente calmo. A água misturada com estimulante de apetite foi ainda mais eficaz do que imaginavam. Aquela criatura atravessou 3 prédios só para alcançar a comida. Mas, se isso não tivesse acontecido, eles não teriam conseguido organizar tudo. Emily começou a perguntar sobre compensação, achando que o balcão de carne era do homem ali presente. Mas o balcão era da empresa deles. Agora, estavam na sede da Tom Rhodes, e o açougue era operado por um funcionário deles. Portanto, eles próprios lidariam com o processo legal. Emily comentou animadamente que já tinha ouvido falar da empresa. Parecia que tudo seria mais fácil do que ela pensava. Chukrin causou confusão na loja de um figurão. E o rapaz continuava calmo, mesmo após ouvir o nome Tom. Isso o tornava cada vez mais suspeito para eles. Como os prejuízos eram significativos, ele não tinha direito de resolver pessoalmente. Então decidiu recuar. A porta se abriu. Emily bebeu seu chá em silêncio, olhando ao redor. Ela levantou a cabeça, foi cumprimentada de maneira gentil. Disseram que seu cavalo havia causado um pequeno distúrbio. Ela olhou surpresa, reconhecendo o jovem de cabelo escuro, olhos vermelhos, terno preto como carvão. Duque do Norte. Tom ficou chocado com essa frase. Como ela sabe? Um brilhante empresário, com mão de ouro, apesar de sua origem humilde. Agora, tem mais capital do que muitos nobres de alto escalão. Mas essa não é sua verdadeira identidade. Sebastian Weiner de Zervan, o último descendente da família imperial. E também o líder das forças rebeldes que buscam restaurar o império. Um dia, deteve o título de duque, com vastos territórios ao norte. O verdadeiro Duque do Norte. Ele a observou com cuidado. Aquele jovem, parecia mais uma garota. Até escondia o próprio gênero. Que interessante. Pelo jeito como segurava a xícara, era claramente filha de uma família nobre. Mas o mais importante, ela sabia sobre sua origem. Ele sorriu, pediu desculpas e também pediu esclarecimentos, fingindo não entender. O que quer dizer com Duque do Norte? O que será que ela quis dizer com isso? Dependendo da resposta dela, ele decidiria se a eliminaria ali mesmo. Por um segundo, Emily até esqueceu de si mesma. Ele é tão... uma personificação perfeita do Duque do Norte, que ela deixou escapar sem querer. Ele perguntou. Você acabou de me chamar de Duque do Norte. Ao que ela respondeu. Não, esquece. Foi um deslize. Melhor não falarmos sobre isso. Então, e quanto à compensação? Ela tentou mudar de assunto de forma tão desajeitada que, para ele, parecia que ela queria enganá-lo.
Perguntou quanto ela deveria pela destruição do cavalo. Ele se virou um pouco de lado, tirou uma tábua de contagem e disse: Vamos fazer as contas aqui. Ela não entendeu de onde aquilo tinha vindo. Ele começou a calcular o custo de reparo dos 3 prédios, compensação por perdas futuras, compensação por danos morais ao dono da loja, custo de todas as mercadorias destruídas, taxas de descarte de resíduos, impostos e compensação por uma árvore que pertencia a 2 vendedores ambulantes. O valor final chegou a 50 mil rublos. No entanto, parte da culpa também era do estábulo mal equipado. Então, eles estavam dispostos a cobrir 10% de todas as despesas, ou seja, 45 mil rublos para ela pagar. Ela nem ouviu o valor. Parecia-lhe que ele simplesmente brilhava. Era uma quantia considerável, mas o que se podia fazer? Passou pela sua mente que, com 50 mil, poderia comprar uma dúzia de casas. Bem, Mutã é um centro comercial localizado não muito longe da capital, então os preços são altos, e os custos dos negócios também inflacionam bastante os valores. Mas isso não importava, pois havia um fundo fiduciário em seu nome que seu pai havia criado. Se ela retirasse dinheiro dali, ele seria informado, e, como seu pai provavelmente estava à sua procura agora, ele provavelmente viria pessoalmente até Mutã. Bom, tanto faz. Ela pensou que o papai daria um jeito nisso. Para Tom, tudo parecia meio estranho. Ela provavelmente sabia que 50 mil rublos era uma quantia absurda. E, mesmo assim, concordou em pagar tão facilmente. Seria lógico finalmente parar de fingir ser uma plebeia. Por que perder tempo com isso? Ou será que ela está apenas testando? Ele não consegue dizer se ela está fingindo ser boba ou se realmente é. É difícil para ele entender o que se passa na mente dela. Ela não tinha esse dinheiro com ela. Precisaria sacar no Banco Imperial. Mas ela não encontraria um banco apropriado em Mutã, então teria que ir até a capital. Com todo o respeito, era muito arriscado dar a ela alguns dias para viajar. Ela teria que deixar um depósito, mas não tinha nada consigo. Ele perguntou sobre o cavalo. É um híbrido. Servirá perfeitamente. Ela ficou impressionada com o fato de ele saber disso. Então se deu conta de que Shukron havia atravessado vários prédios e comido carne na frente da multidão. Agora ele vai entender que ela não é uma plebeia. Claro, ela poderia deixar o cavalo em Mutã, mas como chegaria a outra cidade? Ele tinha negócios pessoais na capital, então sugeriu irem juntos. O secretário perguntou a Tom se ele realmente iria para a capital com aquele jovem, ou melhor, aquela moça, ao que ele respondeu que sim. O secretário perguntou se ele tinha certeza, já que não havia notícias do imperador recentemente, mas isso podia muito bem ser uma armadilha. Tom perguntou se ele sabia qual era a maneira mais eficaz de ver a alma de uma pessoa. Basta continuar conversando com ela, não importa o quão habilidosa ela seja em negociar e enganar. Com o tempo, até os trapaceiros mais sofisticados acabam revelando todos os seus segredos, e seus planos se tornam óbvios. Não importa o que ela esconda, a viagem até a capital levará o dia todo. Ele lentamente revelará todos os segredos dela. Eles partiram em viagem. Enquanto viajavam, Emily olhava pela janela. A atmosfera estava um pouco tensa. Era uma situação bem constrangedora. Provavelmente seria estranho agir de forma amigável, já que a culpa era dela. Decidiu começar com um elogio leve. Limpando a garganta, disse que ele realmente parecia um duque do norte. Ele achou que ela estava testando-o de novo. Infelizmente, ele estava mal informado sobre as terras do norte, era apenas um homem de negócios comum. Havia apenas uma coisa em sua mente, precisava agir naturalmente e observar a reação dela. Ela perguntou. Você realmente não conhece o grande duque do norte? Ele não entende o que há de errado com ela. Depois de se desculpar, ele perguntou se ela estava se referindo ao título que o governante das terras do norte recebe. Ele tinha a impressão de que ela queria arrastá-lo para uma batalha psicológica pesada. Ela estendeu a mão e apontou o dedo para ele. Emily lhe contaria tudo o que ele precisava saber. Mais tarde, Sebastian se arrependeria amargamente disso. A primeira pergunta, sua amada escorregou e caiu no corredor. Quais ações tomar? Primeiro, matar o arquiteto que projetou o corredor. Segundo, matar o servo responsável pela limpeza. Terceiro, matar o designer do sapato. Ele perguntou por que estavam matando pessoas inocentes e o que isso tinha a ver com o título de duque. Segunda pergunta, sua amada tem insônia.
Quais ações tomar? Primeiro, matar o fabricante dos móveis que instalou a cama. Segundo, matar a criada que não percebeu a insônia da amada. Terceiro, matar o alfaiate que costurou o pijama dela. Ele perguntou novamente, emocionado, porque alguém precisava morrer. Era algum tipo de teste de transtorno de personalidade? Até agora, ele estava indo muito mal. Terceira pergunta, o imperador envia sua amada para a guerra, onde ela inevitavelmente morrerá. Se essa é a ordem do imperador, ela deve obedecer, sem questionamentos. Ela apontou o dedo e gritou que ele não parecia nem um pouco com o Duque do Norte. Na verdade, ele era o verdadeiro Duque do Norte. Ele pensou consigo mesmo, desde os tempos antigos se sabe que um duque deve ser forte e frio. Ela se aproximou e listou como ele deveria ser, bonito, misterioso, e uma série de outros atributos. Mas, o mais importante, ele precisava ser maravilhoso na cama. Como sempre, ele se perguntava o que havia de errado com aquela mulher e sugeriu mudar de assunto, por exemplo, o motivo da visita dela ou o cavalo híbrido, ao que ela respondeu negativamente. Ele não conseguiria escapar dessa. Considerou-se muito sortudo. Afinal, não encontraria especialista melhor no estudo de romances do norte. Passaram um dia inteiro na estrada. Sebastian lembraria disso pelo resto da vida. Chegaram à capital do império, chamada de Secreta. Havia muitos prédios altos por lá. Emily olhava a cidade com admiração pela janela da carruagem. Perguntou se podia descer ali. Ele tinha uma expressão de quem passou por uma guerra sozinho e acrescentou: como desejar. Finalmente, ele estava salvo. Ela decidiu esclarecer que só precisava sacar dinheiro e comprar de volta seu cavalo em Mutan, e também agradeceu por tê-la levado. Ele colocou o pé no estribo, estendeu a mão e disse: permita-me ajudá-la, minha senhora. Ela corou. Foi muito inesperado. Emily olhou para ele novamente, e de fato, sua imagem era boa demais. Colocando a mão sobre a dele, ela disse que, mesmo considerando a aparência dele, ele não conseguiria passar no exame. 60 pontos. Esse era o máximo. Ele não entendeu. Ela piscou e disse que ele só poderia ser chamado de Duque do Norte quando alcançasse 90 pontos. E então, ela permitiria alegremente que ele a sequestrasse. Mas ele perguntou por que ele a sequestraria. Era hora de se despedirem. Ela fez uma reverência e disse: até breve, Grão-Duque. Ele sorriu, e o secretário estava completamente perplexo. Luke ficou surpreso com o que ela disse, Duque. Sentiu como se tivesse revelado sua verdadeira identidade a ela, e agora simplesmente a deixava partir. Sugeriu enviar um espião para segui-la. Mas Tom recusou. Disse que tudo deveria permanecer como estava. Por enquanto, não havia com o que se preocupar. O Sr. Sebastian, após a destruição de sua terra natal, tinha apenas uma obsessão: vingar o Império de Furt. O Sebastian que ele conhecia não se importava com nada além desse objetivo. E agora, o último membro da família imperial havia se apaixonado. Ele decidiu ir direto para o escritório. Luke estava muito preocupado por terem deixado aquela garota ir. Ele dormiu no caminho. O tempo todo, teve medo de enlouquecer. Parecia que o conhecimento dela sobre o Duque do Norte não tinha fim. Ela não parava sua história nem mesmo à noite. Ele se perguntava de onde um corpo tão frágil tirava tanta energia. Ela se importava tanto com a imagem do Duque. Ele se deu um tapa no rosto. Era hora de parar com esses pensamentos tolos. Parecia que ele estava prestes a enlouquecer. Como se aquela bruxa quisesse enfeitiçá-lo. Ficou horrorizado. Emily nem percebeu o momento em que ele começou a chamá-la de senhora. Parece que ela se envolveu tanto na conversa que acidentalmente revelou que era uma garota. Ela se aproximou do templo. O mensageiro disse que o registro do casamento foi apenas um erro. Ela só precisava explicar calmamente a situação para resolvê-la. Emily Majorino de Schumarin exigia uma audiência com a alta sacerdotisa. Ela não entendia o que estava acontecendo, porque a igreja deveria receber fiéis 24 horas por dia. Teve que bater na porta por muito tempo, até que alguém a chamou e ela se virou. Era um garotinho. Ele disse que a distribuição de comida gratuita estava acontecendo no prédio em frente à praça, não ali. Ela não era uma vagabunda. Seu nome era Emily Meazerino, filha do grande visconde Isaac Meazurino, senhor de Chamara, pedindo permissão para se encontrar com a alta sacerdotisa.
O garoto apontou para o lado, dando a entender que ela precisava ir embora. Ela baixou a cabeça e foi embora. De repente, a alta sacerdotisa saiu até o garoto e observou ela se afastar. E também disse que, se ela voltasse ali, deveriam tentar mandá-la embora novamente. Mas o garoto tinha uma pergunta: por que não queriam deixá-la entrar no templo? A resposta: ela precisava se encontrar com outra pessoa antes. Emily caminhava pela rua, com o estômago roncando de fome. Ela tinha conversado tanto com o Duque do Norte que havia se esquecido completamente de comer durante a viagem. Mas primeiro, precisava sacar dinheiro no banco, e amanhã exigiria novamente uma audiência com a alta sacerdotisa. E se não a deixassem entrar, ela simplesmente arrombaria a porta. Ao se aproximar do banco, viu que o horário de funcionamento era das 9 horas às 16 horas, fechado nos fins de semana e feriados. Hoje era sexta-feira e já passava das 17 horas. Ela não esperava por essa surpresa. Como um banco fecha às 16 horas? O que fazem as pessoas que trabalham? Num momento de desespero, lembrou-se da distribuição gratuita de comida em frente à praça e decidiu ir até lá. Sentia-se um pouco envergonhada de pegar algo destinado ao sem-teto. Mas, naquele momento, era exatamente assim que parecia. Ao se aproximar da praça, veio outra decepção: a distribuição havia terminado por hoje. Ela chegou apenas 15 minutos atrasada. Sentou-se ao lado dos andarilhos. Começou a pensar que talvez não devesse ter entregado todo o dinheiro àqueles ladrões. Agora estava sozinha na capital, sem um único centavo no bolso e nem mesmo com chucrim. Teria que sobreviver ali por 2 dias inteiros. Pelo menos sua querida Creda estava com ela. Emily pulou de susto. Ela havia sumido. Tom viu a espada. Imediatamente percebeu que pertencia àquela garota. Ela ficou furiosa, achando que o Duque do Norte a havia roubado. Emily correu o mais rápido que pôde, pensando que, com aquele rosto adorável e físico impecável, ele havia planejado encantá-la desde o início. Lucas disse: "De jeito nenhum, Vossa Majestade. Charles, como imperador, apenas queria observar seu povo. Se fosse reconhecido nas ruas, causaria um verdadeiro tumulto, por isso queria se vestir de forma discreta. Sua aparência era marcante demais. Ninguém em todo o império tinha cabelos tão brilhantes. Ele não tinha ideia de quantos problemas os guardas teriam com esse passeio. Por isso, Lucas implorava que ele se abstivesse dessas inspeções secretas. Sugeriu organizar um tour oficial pela capital, com todas as medidas adequadas. Mas Charles não queria tanto alarde. Lucas estava quase chorando. Uma guarda do palácio, Vive, concordou com as preocupações de Lucas, pois eram bem fundamentadas. Entregaram a Charles algumas pílulas. Elas podiam mudar a cor do cabelo por cerca de um dia, sem efeitos colaterais. Ele colocou uma na boca. Se usasse a runa, o efeito desapareceria imediatamente, então era importante não esquecer disso. Ele se olhou no espelho, achou conveniente. Com aquela aparência, não deveria haver problemas. Abriu a janela e disse para não contarem nada aos guardas. Charles pulou pela janela. Uma empregada correu assustada para ver se ele estava vivo. Todos no salão apenas discutiam sobre quando Sua Majestade começaria a seguir os procedimentos oficiais, mas já estava mais do que na hora de se acostumarem com seu jeito. Lucas nunca tinha ouvido falar dessas drogas, ao que Vive respondeu com certo orgulho, dizendo que era conhecida como gênio da medicina moderna. O propósito original das pílulas era prevenir queda de cabelo, mas acabaram desenvolvendo um efeito colateral inusitado. Já se passaram 10 anos desde o fim da guerra. Fersa florescia e se desenvolvia como se nada tivesse acontecido. Mas agora surgiam novos tipos de problemas. Charles se aproximou do centro de distribuição de comida gratuita. Será que há mesmo tantas pessoas passando fome em sua cidade a ponto de precisarem abrir um lugar como esse? Fazia muito tempo desde o decreto de auxílio estatal, e ele se perguntava o que os oficiais estavam fazendo. Talvez ele estivesse sendo brando demais com eles. Alguém se aproximou por trás e tocou seu ombro. Ele se virou assustado. Era Emily. Estava toda despenteada, suja e cansada. Ela só queria avisá-lo de que, infelizmente, o prédio já estava fechado por hoje, mas que funcionava até mesmo nos fins de semana, então teriam que esperar até amanhã. Ele a observava com interesse enquanto ela falava. Olhou para ela, uma mulher vestida com roupas masculinas, mas mais do que isso, notou sua energia.
Sem dúvida, ela era uma usuária avançada da runa do fogo. Não havia nem 10 pessoas tão poderosas com runas de fogo em todo o Império, e ali estava uma, diante dele, parecendo uma vagabunda. Ficou feliz por conhecê-la. Precisava confirmar com seus próprios olhos. Ofereceu-lhe um emprego. Ela ficou surpresa. Achou que ele também fosse um vagabundo, embora, mesmo se fosse, era muito atraente. Por alguma razão, teve a sensação de que já havia visto aquele homem antes. Seu tipo ideal era um duque de cabelos pretos e olhos vermelhos, enquanto cabelo brilhante e olhos verdes eram traços de personagens secundários. Ele disse que podia conseguir comida para ela. Ela fez uma reverência e disse que ficaria feliz em aceitar o trabalho. Charles ficou surpreso com o quanto ela ficou feliz só de ouvir falar de comida. Ele se apresentou como Detetive Martin, e ela, mantendo-se cautelosa, deu o nome de Max Lin. Perguntou o que deveria fazer. Charles apontou para um homem, ele era suspeito de trair sua esposa oficial. Precisavam segui-lo e conseguir provas. Ela correu até ele, escondendo-se atrás de uma casa. Emily começou a vigiar. Com um gesto, sinalizou que deviam agir em silêncio. Naquele momento, ela era irresistível. Enquanto Emily estava ocupada com seu trabalho, Charles a observava e pensava, uma ruiva portadora da runa do fogo. O homem seguia calmamente pela rua. Sentindo-se seguido, pegou a bolsa e começou a andar mais rápido. Emily percebeu que ele parecia tê-los notado. Gritou. "Fique onde está, seu sem-vergonha!" E correu atrás dele. O alvo ficou encurralado, e Charles se perguntava por que ele havia começado a fugir. O homem não era tão simples assim. Pulou uma cerca alta e desapareceu. Ela percebeu que aquilo era uma runa do vento. Foi injusto fazer isso. Ela agarrou seu novo amigo e disse para ele se segurar firme, e ele perguntou o que ela estava fazendo. Emily passou por todos os obstáculos com uma velocidade impressionante, segurando o detetive em seus braços. Suavemente e com cuidado, ela o colocou no chão. Havia uma expressão de choque enorme no rosto dele. Ele acariciou a cabeça dela e a elogiou como se fosse um cachorro. Como alguém possui uma runa, isso significa que ele não é qualquer um. Agora ela não tinha o direito de ignorá-lo. O homem correu para dentro do prédio. Ficou óbvio para ela que era ali que ele encontrava sua amante. Mas por que escolher um lugar desses? 4 setes de bronze. Para Charles, essa é uma caixa da sorte. Casa de leilões subterrânea. Caixa da sorte. Não importa o quão complexo seja o pedido do cliente, eles conseguem quase qualquer coisa. No entanto, como absolutamente todos os itens são colocados em leilão, os clientes são forçados a esperar até que o item desejado seja leiloado. E mesmo assim, com uma taxa de sucesso de 99,96%, eles se tornaram o grupo subterrâneo mais bem-sucedido de todo o Império. O homem entrou correndo no salão com tanta rapidez e barulho que muitos se viraram. Quando entrou, perguntaram o que havia acontecido. Ele disse que teve que despistar quem o seguia no caminho até ali. Disse para não se preocuparem, pois conseguiu escapar deles, e mais importante, colocou o objeto em sua bolsa sobre a mesa. Ele conseguiu. Eles acertaram o prêmio principal. Isso é capaz de matar Sua Majestade, o Imperador. Pediram para Emily não se envolver. Ela é uma usuária avançada da runa de fogo e também é fisicamente forte. Sua ajuda poderia ser útil, mas a melhor solução seria não envolver pessoas de fora nesses assuntos. É perigoso. Ele pediu que ela voltasse e também que esquecesse o que viu naquele dia. Ela gritou atrás dele que, já que era perigoso, ele menos ainda deveria ir sozinho. E, de qualquer forma, ela gostaria de ir por conta própria. Ele, um detetive experiente, não deveria se expor a tal perigo. Ele colocou a mão sobre a cabeça dela e disse que, da próxima vez que se encontrassem, ele a recompensaria, mas pediu que deixasse aquele assunto para ele. Ela o despediu com uma pergunta no olhar. Havia muitas pessoas sentadas no grande salão, com rostos cobertos por máscaras, esperando o início do espetáculo. O anfitrião deu as boas-vindas a todos ao leilão daquele dia. Charles observava tudo do alto. Ele comentou sobre a máscara no lugar do homem e disse que, para uma gangue tão famosa, eles tinham uma segurança horrível, seria fácil demais. O anfitrião começou a apresentar a lista de itens.
Uma rajada de vento, uma criatura incrivelmente rara vinda de uma família nobre, um cavalo híbrido adulto, um lixador, um escravo de uma terra mística do deserto, e o mais importante, a morte do Império, o próprio nome desse pântano instiga a mente. Isso está realmente ligado diretamente à Sua Majestade? Parece que Charles está prestes a acertar o grande prêmio hoje. Emily andava pensando que conseguiria fazer uma refeição decente. Sentia-se muito triste e melancólica. Achava aquele homem muito simples. Embora, pensando bem, foi demais. Como o imperador era muito bom em esconder sua energia, ela nem percebeu que ele estava usando runas. Começou a se preocupar que ele tivesse caído nas mãos de vilões e que eles quisessem machucá-lo. Ela se virou e correu de volta. Houve um vencedor no leilão, uma rajada de vento, vendida por 650 mil rublos. Os preços estavam mais altos do que ele esperava. Parecia que os maiores peixes do mundo do crime estavam reunidos ali. Ele só conseguia pensar em uma coisa. Nessa situação, seria melhor chamar os guardas do palácio do que tentar resolver tudo sozinho. Uma cabeça curiosa apareceu perguntando sobre o leilão. Charles não esperava vê-la ali. Perguntou o que ela estava fazendo ali, ao que ela respondeu que estava preocupada com ele, então resolveu aparecer. Também questionaram como ela conseguiu entrar parecendo tão suspeita. Surpreendentemente, os guardas ali são inúteis, ela respondeu. Por fora, o lugar parecia um celeiro. Mas, olhando para baixo, ela não esperava ver algo assim. O anfitrião passou para o próximo item e apresentou um belo jovem, uma lágrima de areia, nascido nas terras áridas na borda do continente, com olhos que lembravam rubis, pele lisa e escura, e cabelos da cor do céu azul. Ele parecia muito triste. Emily observava toda aquela cena com olhos tristes. Charles tentou dizer algo, mas Emily apenas perguntou por quê. Por que eles estavam lutando por todos esses malditos anos? Ela pulou do balcão e gritou para o detetive, desculpe, mas agora tem algo mais importante. Charles ficou atônito, como se congelado, enquanto ela aterrissava bem no palco. O apresentador não esperava esse desenrolar dos fatos. Do palco, ela gritou que o tráfico de escravos era proibido no Império. O apresentador começou a se desculpar profundamente pelo mal-entendido. Enquanto isso, de um lado, os guardas já estavam correndo. Ela começou a desamarrar o menino, dizendo que iria salvá-lo, que ficasse perto dela. Parece que o garoto fazia parte do plano, ele pediu para ela não se meter. Então ela deu um tapa na cabeça dele, o que ele certamente não esperava. Tão pequeno, mas já sabia ser grosseiro. Ela o pegou e seguiu para a saída. Charles, parado na varanda, pensou que talvez devesse tê-lo escutado melhor, embora no fim isso não importasse. Os canalhas têm vários usuários de runas e se orgulham muito disso. Mas, ao mesmo tempo, esquecem que todo mago tem seus próprios limites. Quando se trata da dona da runa de fogo, é difícil imaginar algo mais destrutivo. Um fogo poderoso envolveu o prédio. Parece que ela exagerou. A falta de prática está claramente aparecendo. O garoto acordou e pediu para soltá-lo. Estava indignado. Como ousavam se meter nos assuntos dele? Ele nunca perdoaria isso, especialmente a ruiva. Emily acariciou a cabeça dele. Ele nem sequer agradeceu, e ela ainda o repreendeu, dizendo que apontar o dedo para as pessoas é muito mal educado. Charles falou, e os dois se viraram para ele sem entender o que ele dizia. Emily perguntou o que aquilo significava. O menino já havia entendido a situação. Eles estavam sendo observados há bastante tempo, então não havia mais necessidade de se esconderem. Algumas pessoas surgiram por trás. Estavam vestidas com mantos e seus rostos estavam ocultos. Charles deu permissão para que eles partissem. Eles desapareceram rapidamente de vista. Ela ficou curiosa sobre que tipo de pessoas eram aquelas e quem era aquele garotinho. MYRR, outro tipo de magia. É semelhante às runas, mas um pouco diferente. Ele aconselhou que ela se escondesse por um tempo, pois o pessoal da casa de leilões tentaria rastreá-la, mas Emily disse que não havia com o que se preocupar. No mesmo instante, ele pareceu evaporar. Saiu tão rápido que nem se despediu. Aparentemente, ele sabe se cuidar. Ela de repente se lembrou de que ele havia prometido tratá-la. Os homens sentaram no chão e disseram que era muito perigoso. A operação deles foi arriscada demais. Se o sultão descobrisse, ficaria furioso.
Se aqueles dois idiotas não tivessem aparecido, tudo teria saído conforme o plano. A maneira mais fácil de encontrar o irmão dele era entrar para a família de um nobre disfarçado de escravo. O garoto ficou curioso se eles haviam descoberto quem arruinou o plano. O homem de cabelo castanho brilhante era o imperador do Império de Fursa. O menino perguntou se ele tinha certeza, pois não parecia nem um pouco com ele. Eles ainda não tinham conseguido entender como e por que o imperador estava escondido sob outra aparência. Mas sua energia o denunciou. Por isso a aura parecia familiar. Agora que até o imperador estava ciente dos acontecimentos, eles deveriam retornar imediatamente. A dor que antes o incomodava, se lembrasse, ele estava distraído e nem notou. Sua dor desapareceu de repente. Eles não conseguiram identificar a segunda pessoa. Descobriram apenas que era uma mulher. No momento, a situação parece estar estabilizada. Seus servos disseram que precisavam se apressar. Adam olhou para seu talismã. As memórias começaram a emergir. Ele acha que ela disse seu nome, Max. Ele se perguntou quando se encontrariam novamente. Charles estava com os olhos selvagens e furiosos, observando. Ele repreendia seus oficiais por organizarem um leilão de escravos bem na capital, algo que esse bando de idiotas fazia constantemente. O imperador convocou todos no meio da noite, sem esperar pelo amanhecer. Ele não queria desculpas. Ordenou que cuidassem do bem-estar da cidade dele, e eles decidiram arruiná-la. Um dos oficiais estava tão assustado que até derramou uma lágrima. Descobriu-se que seu irmão, Sir Ryan, estava envolvido. Ele lhes disse que peixes não nadam em água excessivamente limpa. O rosto de Charles demonstrou grande surpresa. Essa notícia o chocou. Ele afirmou que, enquanto não conseguissem monitorar o mundo do crime, não haveria problemas, então decidiram não mexer com eles. Ele perguntou novamente se de fato haviam seguido a ordem distrital e também perguntou onde ele estava agora. Como capitão da guarda, provavelmente estava no local neste momento. Que bagunça fizeram ali? O subordinado se voltou para Ryan. Eles quase haviam removido todos os escombros. Felizmente, nenhum civil se feriu. Parece que tiveram muita sorte. Ele pisou no envelope e o pegou. E parece que encontrou uma arma contra o próprio irmão. Os guardas já prenderam todos os suspeitos relacionados ao item. A morte do Império. Os interrogados disseram que o item não foi vendido. Ele começou a tirar o conteúdo do envelope. Dizendo que estava tudo bem, começou a analisá-lo com atenção. Tom estava sentado à mesa olhando para a espada. Espalhou rumores em vários lugares. Qualquer um com faro para dinheiro provavelmente os ouviu. O Império Servon foi destruído há muito tempo, mas seus descendentes não foram totalmente exterminados e agora vagam pelas terras de Fursa. Depois de 10 longos anos, estão prontos para executar seu plano de vingança. Ryan incendiou o conteúdo do envelope e o jogou no chão. Ele se pergunta qual será a expressão no rosto do irmão Charles. O escritório secreto de Tom na capital do Império. O povo de Zena começou a agir com decisão. Eles pretendem atacar diretamente o imperador. Tom não esperava ouvir tais palavras de seu secretário. O que mais o irritou foi que não o consultaram antes, mesmo sendo ele o líder. Luke disse que não estavam satisfeitos com o plano dele, pois os preparativos estavam demorando demais. Parecia que tinham uma espécie de trunfo e agora não podiam mais esperar para usá-lo contra o imperador. O ancião disse que amanhã à noite e que ele ficaria agradavelmente surpreso. Um bando de velhos impacientes. Ele não tem intenção de manter por perto cretinos que só atrapalham. Afinal, seu plano é infalível. Os nobres e súditos do Império Servon que sobreviveram à guerra contra Fursa formaram uma organização secreta chamada Zena e espalharam suas raízes pelo continente, fincando presas e garras em tudo com o objetivo de, um dia, restaurar a antiga glória de seu império. Ele consegue entender a falta de controle deles, afinal muitos anos se passaram desde a guerra. Mas essas pessoas não percebem que só sobreviveram porque nunca encontraram Charles Furse pessoalmente. Eles não fazem ideia do que esse homem é capaz. Luke disse, tudo bem, ele daria uma olhada nesse suposto trunfo deles. Tom respondeu que era perigoso demais e que seria melhor enviá-los em grupo. Ele não tem a menor intenção de ajudar, mesmo que sejam idiotas. Mas com certeza eles vão preparar tudo com cuidado, já que estão na capital. Por que não assistir tudo da primeira fila? Eles começam amanhã à noite. Emily dormiu na rua.
Estava completamente sem forças. Estava com muita fome. Esses últimos dias a tinham exaurido e a espremido como uma esponja. Os suprimentos que ela havia conseguido sumiram num segundo assim que ela se virou. E, como lhe haviam dito, até o sem-teto tinham seus lugares definidos. Ela não podia dormir onde quisesse. Foi inesperado para ela que a capital fosse uma cidade tão cruel. Emily culpava duas pessoas por tudo. O primeiro era o maldito imperador com seu casamento, e o segundo era o detetive desprezível. Ela jamais os perdoaria. Um garoto se aproximou e apontou para sua mão. Queria saber se ela era nova ali, ao que Emily respondeu algo do tipo e perguntou se ela havia ocupado o lugar dele. Ele estendeu as mãos, nas quais havia um pão recém-assado, cheiroso e quentinho. Com um sorriso no rosto, disse que era para ela. Ela perguntou, e quanto a você, ao que ele respondeu que havia recebido comida no refeitório e que poderia pegar mais depois. Era pão gratuito destinado aos famintos. Ele disse que ela parecia muito exausta, então achou que ela precisava mais. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Essa capital é bonita. Ela comia e chorava ao mesmo tempo. Havia um grande aglomerado de pessoas sem teto naquele local, todas ocupadas com suas tarefas. Emily achava que a cidade era rica e não esperava ver tantos moradores de rua ali, mas ela simplesmente não sabia. Os pobres e os sem-teto se aglomeram ali de propósito, pois o imperador é pessoalmente responsável pelo bem-estar da capital. É muito mais fácil receber ajuda e apoio ali, e alguns vagabundos até são contratados. O garoto era de Stumarine e vivia numa vila pequena próxima. Mas seus pais o abandonaram, e ele conseguiu, por milagre, chegar àquela cidade. Ninguém se importa tanto com as pessoas quanto Sua Majestade, o Imperador. Emily congelou no lugar. Imediatamente se lembrou da casa e de como costumava andar por lá. Também há muitos pobres em Chiamara. Não há um lugar sequer sem eles. Ela falou como uma mulher nobre, e o menino esperava que logo Sua Majestade colocasse um fim na pobreza do império. Antes que ele pudesse terminar de falar, um sanduíche voou direto no rosto dele. Foi inesperado, até para Emily. Ela perguntou por que estavam jogando comida, e logo disseram que estavam alimentando um mendigo. O homem riu e disse que tinha perdido o apetite com o fedor nauseante e com tantos ratos aparecendo. O que será que o imperador está pensando? Já podia ter limpado essa cidade há tempos. O menino ficou ali, confuso, com uma expressão de decepção profunda no rosto. A expressão de Emily mudou em um segundo. O cara que jogou o sanduíche perguntou se o menino sabia com quem estava se metendo. Pouco tempo depois, ele já estava com os dentes quebrados e o braço fraturado. Enquanto o guarda o levava, ele gritava ameaças, e Emily estava de mãos atadas. As regras na capital são rígidas. Os guardas chegaram muito rápido, mas na cidade dela, tudo se resolvia com um simples aperto de mãos. No geral, não teria sido difícil para ela sair daquela situação usando a runa. Emily perdeu a consciência e caiu de rosto no chão. Por causa da desnutrição, ficou muito fraca. Sentia que não conseguiria aguentar mais. Precisava de comida de verdade. O oficial da guarda tentou dizer algo para ela. O homem que ela havia agredido era filho de um oficial de alta patente. Sem contar que brigas de rua são estritamente proibidas. O oficial não gostou de ser ignorado.